Trazendo, então, tá achando meio escuro, não? Não. Todas as luzes estão acesas. O povo chegando, o pessoal está chegando, nós estamos dando um tempinho para que a gente possa iniciar a nossa evangelização. Boa noite, Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Clare, bom te ver por aqui. Saudade, né? Vamos começar então, dona Elizabeth? Vamos. Saudando a todos que nos veem, nos ouvem. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos neste momento, um momento destinado à evangelização da família, onde nós todos procuramos fazer reflexões acerca das lições de Jesus, que, com toda certeza, nos aproximam de Deus, nos trazem um pouco de paz, de equilíbrio e de felicidade que todos nós buscamos. Agora mesmo a gente estava comentando, né, como será que vai ser mais adiante, quando nós retornarmos. Porque apesar de algumas pessoas poderem voltar presencial, nós temos pessoas que pela morbidade, pela idade, estarão ainda sob controle, né, de isolamento. Então, a gente está conversando sobre isso. Não vamos nos preocupar, né, Rocco? Nós sabemos que preocupação é ocupação muito antes do fato. Muito antes do fato. Queres fazer a prece, Elizabeth? Pode ser. Então, que neste momento os nossos queridos amigos da espiritualidade responsável por essa tarefa possam estar já nos trazendo coisas boas, harmonia e equilíbrio, porque sabemos que mesmo nos nossos lares, nós estamos recebendo da espiritualidade tudo aquilo que estamos precisando, né? Então, que eles, neste momento, nos deem o prazer da sua presença e que nós possamos refletir sobre o assunto de hoje. E, além de refletirmos, que nós possamos, durante a semana, trabalhar este assunto, que é tão importante, que é a caridade. Bom, está na tela de vocês, não é? O título do nosso assunto, Caridade Desconhecida, não é? Vocês sabem que nós estamos trabalhando com o livro Jesus no Lar, do nosso irmão Neio Lúcio, psicografado pelo Chico. O capítulo de hoje é o 20º. O título nós já referimos, a caridade desconhecida. Então, como de hábito, a gente sempre narra uma história, não é? Depois nós fazemos as nossas reflexões, enquanto vocês, no decorrer da história, fazem as suas, e no final nós temos, então, a reflexão do mestre Nazareno. Então, todos apostos, já devidamente acomodados, não é? Vamos à nossa história da noite de hoje. Naquela noite, na casa de Pedro, o assunto dominante era sobre a prática do bem. O teor da conversa era por demais dominante e todos ali presentes participavam de maneira efusiva.
Decorrente de como praticar o bem, muitas dúvidas brotavam da conversa acalorada. Um perguntou como expressar a compaixão sem dinheiro. O outro indagou como incentivar a beneficência sem recursos monetários. Forte nessas indagações, a maioria dos debatedores se inclinava a admitir que somente os poderosos, os ricos, poderiam levar adiante a prática do bem. O mestre Nazareno, ouvindo a calorosa discussão, interferiu e passou a narrar uma história. Disse ele: Deus havia determinado a um homem sincero e devotado o exercício da beneficência. Suas condições financeiras eram péssimas. O que tinha mal dava para sustentar sua família. Porém, no seu dia a dia, dava de si o quanto fosse possível, com palavras e gestos pessoais, para levar o conforto, consolo e estímulo a quantos se achassem em maus momentos. Por vezes, se entristecia diante da impossibilidade de distribuir algum alimento, algum agasalho a quem necessitasse. Todavia, reconheceu que, se lhe era vedado exercitar a caridade material, havia outros meios de praticar a beneficência. Assim, consciente de outras formas, passou a vigiar os seus pensamentos. Diante da maledicência, sempre destacava virtudes da vítima. Frente à cólera, a tratava como uma doença digna de tratamento. Não registrava insultos alheios e tratava o ofensor com fraternidade habitual, que lhe era a sua característica. Ao ouvir calúnias, ele não dava acesso a elas. Se houvesse ameaças pairando sobre alguém, procurava uma maneira de desfazer a nuvem de incompreensão. Seu zelo contra o mal não tinha tamanho. Chegava ao ponto de remover algumas pedras soltas na via pública para que os outros nelas não tropeçassem. E o tempo passou sem que este homem pudesse ter feito qualquer caridade material, um agasalho, uma tigela de sopa, enfim, coisas do gênero. Findo a óbito, chegou ao céu temeroso do iminente julgamento, pois nada havia feito para a beneficência alheia. Para sua surpresa, lá chegando, foi presenteado com um brilhante diadema. E os anjos que o presentearam disseram que, por justificativa, era uma recompensa pela sua triunfante luta com o mal. Esta foi a história que Jesus contou. Então vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto foi logo no início, que diz assim, a conversação, ou seja, eles estavam ali conversando, né? E o assunto era sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos, ou seja, cada um ali estava dando a sua opinião sobre o assunto, sobre qual o entendimento que eles tinham sobre a questão. E eu aqui, a primeira coisa que eu pergunto a vocês é que, neste momento, vocês pensem o significado da prática do bem para vocês. O que significa para vocês a caridade? Porque eu tenho uma opinião, ou tenho um achismo, que a gente diz assim, eu acho, né? E outros dizem, não, para mim está claro que é isso, mas o Rocco pode
entender outra coisa. Por quê? Porque nós estamos em evoluções diferentes. Não que nós estejamos equivocados, mas a caridade ela tem um sentido. Ela tem um conceito dentro da doutrina espírita. Allan Kardec, quando ele elaborou, junto com os espíritos, a filosofia espírita, ele trouxe conceitos. E nós devemos nos apropriar desses conceitos para podermos entender. Então, para mim, caridade é uma coisa e talvez para o Rocco seja outra. E para vocês seja também diferente. Então, eu pergunto para vocês, que vocês reflitam sobre o que é caridade, que é prática do bem para vocês. Assim como lá eles estavam conversando sobre isso. E antes que a gente o Rô comece a fazer a reflexão, eu vou trazer para vocês aqui o conceito de caridade que Allan Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é para vocês refletirem, porque nós não vamos trabalhar conceitos aqui, nós vamos trabalhar o texto. Então, caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí, os espíritos dizem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, eles nos traz aqui algumas virtudes. Ele nos traz algumas virtudes. E aí também nós temos que refletir o nosso entendimento dessas virtudes e trabalhando esses entendimentos, nós trabalhando esses conceitos, nós devemos ver a quantos nós andamos. Porque o texto agora vai nos falar de caridade moral e de caridade material. E depois eu vou trazer para vocês algumas coisas da Revista Espírita para que nós possamos entender que há vários tipos de caridade trazido pelos espíritos. Então, agora eu passo a palavra ao mestre com carinho. Mestre por tua conta, né, Elizabeth? Quando o fariseu, que era doutor da lei, então figura douta e sábia, acercou-se de Jesus e perguntou qual era o maior dos mandamentos. O mestre nem titubeou e disse: o primeiro deles é amar a Deus, e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Estabelecer um processo de relação na nossa vida. O eu comigo, eu costumo sempre referir isso. O eu comigo, o eu com Deus, o eu com um e eu com o outro. Essa é a vida. E como o mote da lição de hoje é a prática do bem ou o exercício da caridade, eu não consigo fazer isso se eu não me relacionar com os outros. Lá na questão 643, para começar a nossa reflexão, o nosso raciocínio, do Livro dos Espíritos, diga-se passagem, Kardec perguntou: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Sempre lembrando que a discussão posta na casa de Pedro era sobre a prática do bem. E muitos defendiam que, para se fazer o bem, deveríamos ser ricos. Desculpe, poderosos. Sem isso, nós não poderíamos jamais fazer o bem. Então Kardec perguntou, não é? Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? A resposta é um tanto grande. Nós vamos ler pausadamente. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em condições, em relações com os outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia
da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, os bons amigos nos esclarecem que não há necessidade de nós termos bens materiais disponíveis para que nós façamos caridade. O que importa é que nós sejamos úteis para com o próximo, para com aqueles que nos cercam. Se depreende da lição, da história que nós lemos, que existem dois tipos de caridade. A Beth já falou, a caridade moral e a caridade material. O nosso protagonista nada tinha em termos de disponibilidade material para que pudesse fazer a caridade. O que fez ele? Caridade moral. Não é? Ele não tinha, para o exercício da caridade material, absolutamente nada. Mas ele praticou o bem de outras maneiras. O que ele fez? Ele soube se relacionar com os outros, mesmo com os diferentes. O que mais? Ele soube calar-se ante as injúrias. Foi indulgente. Demonstrou humildade. Ele foi altruísta, ou seja, tudo que ele fazia, ele se preocupava com os outros. Ele mostrou-se útil e não ocioso. O que mais? Ele sempre tinha ouvidos e ombros amigos para aqueles mais necessitados. Permitam uma brincadeira. Há quem defina a pessoa chata como aquela em que você a encontra na rua, aperta a mão. Hoje nós não podemos apertar a mão, não é? Mas nós encontramos a pessoa na rua e, por uma questão de educação, nós perguntamos: e aí, fulano, como vai? E esta pessoa, então, explica o seu momento. E por explicar o seu momento, alguns o definem como chatos. Puxa vida, mas que necessidade tem esta pessoa de abrir o seu coração e encontrar alguém que ele confiou e pôde relatar o seu momento tão difícil. Há momentos em que apenas o fato de ouvir já mostra uma grande utilidade e uma prática do bem, sem dizer absolutamente nada, apenas fazer com que aquela pessoa possa trazer para fora tudo aquilo que o estava prejudicando, trazendo um desequilíbrio físico e emocional. O simples fato de ouvir já mostra uma utilidade. Puxa vida, mas se nós formos capazes de aconselhá-lo como fazia o protagonista da nossa história, melhor ainda. Mas nunca, isso nós aprendemos nos cursos de atendimento fraterno, nunca jamais devemos usar o termo eu acho. Porque não é o que tu acha que vai solucionar o problema dele. O que vai solucionar o problema dele são as lições do Mestre Jesus. E nós precisamos sempre estar prontos para poder transmitir aos nossos irmãos mais necessitados. O Kardec coloca vários tipos de caridade. E caridade material, que é essa caridade das pessoas que têm, que são mais abastadas e podem dar materialmente, auxiliar materialmente aqueles menos favorecidos. Isso chama-se filantropia, mas sempre é bem-vinda. E são os primeiros estágios de caridade. Mas o Kardec coloca lá também nessa revista que outros tipos de caridade. Tem a caridade cristã, e ele conta o caso de um cura de determinada igreja
que ele de uma determinada comunidade, que ele foi considerado o mais caridoso da região, e quando ele desencarnou, foi dado assim como quase um santo. Por quê? Porque ele conseguia unir todos as pessoas da comunidade, judeus, protestantes, católicos, não interessava a religião. Ele acolhia todos e auxiliava todos. Isso eles denominavam caridade cristã. E ele também coloca a caridade evangélica. A caridade evangélica que ele traz a história de um cantoneiro, e esse cantoneiro, quando ele está passando por uma estrada, ele reconhece uma mendiga que ficava sempre na praça da cidade, em estado deplorável, porque ela, como via na rua, ela estava cheia de feridas, ela estava suja, mas ela estava muito enfraquecida e quase desencarnando. O que ele fez? Ele pegou essa mulher no colo, levou para sua casa, uma casa pequena e humilde, colocou ela num lugar com que algumas pessoas vizinhas trouxeram palhas e colocou ela sobre essa palha e cuidou dela até ela desencarnar. Antes dela desencarnar, ela disse: eu tenho dinheiro guardado. E quando ela desencarnou, ela tinha alguns parentes que foram procurar, né? E a primeira coisa que falaram era sobre a história do dinheiro. E ele deu esse dinheiro para as pessoas, e aí eles puderam fazer o enterro, aquelas coisas que eram... Então, essa caridade evangélica, que aquela pessoa se dispôs a auxiliar aquele que ninguém queria porque estavam naquele estado, porque estava mal cheirosa, porque era uma indigna, porque não se deu melhor na vida. Então, eles consideram essa questão de caridade evangélica. E Joana de Ângeles nos diz, através do texto Caridade, a Meta, do livro Celeiros de Bênçãos, ela nos traz exatamente essas palavras que o Rocco já tinha trazido, né? Que nós devemos guardar na mente que a caridade, o ato de caridade é o que é a luz para nós vencermos as nossas metas. E a caridade é algo muito maior do que simples gesto de dar. Então, ela coloca que tem a caridade material, que nós falamos, e tem a caridade moral. E essa caridade é ter indulgência em relação aos ingratos e agressivos, é ter compaixão diante dos presunçosos e perversos, é ser tolerante em favor dos ofensores, é ser humilde, e assim ela vai trazendo. E quando nós conseguimos trabalhar isso em relação ao próximo, nós, na verdade, estamos fazendo a nossa reforma moral, porque nós estamos tentando alcançar as virtudes. E é através dessas práticas que é o nosso desafio a toda hora que nós devemos fazer, porque essa prática, ela é no lar, ela é no trabalho, ela é na rua, né? Então, nós temos sempre que exercê-la. E enquanto nós estamos exercendo isso para com o próximo, na verdade, o mais beneficiado, nós estamos fazendo caridade maior para nós mesmos. Nós estamos enfatizando muito a caridade moral, mas existe também a caridade material. Quantos necessitados nos circundam e que nós temos o dever de auxiliar dentro das nossas posses, né? A maioria da humanidade, ela disponibiliza o supérfluo, ou seja, aquilo que não vai fazer falta. Mas chegará um dia em que a humanidade vai dispor, inclusive, daquilo que lhe é necessário. Que belo gesto de caridade, quiçá um dia todos nós possamos fazer isso, não é? Dispor daquilo que é necessário para nós em prol do outro, que talvez seja mais necessitado do que nós naquele momento. Eu lembro da passagem da viúva, do óbolo da viúva, não é? No gasofilácio, em que todos os ricos
botavam a sua doação. E ela, pobre, apenas continha 2 dinheiros. E era o que ela precisava. Mas ela fez a caridade material. Ela doou aquilo, a única coisa que ela tinha. E aos olhos de Deus, certamente pesou muito mais. Mas nós estamos fazendo uma reflexão sobre caridade moral e caridade material. Eu desviei o olhar porque eu fui ver o tempo, porque nós precisamos entregar daqui a 5, 4 minutos, não é? Porque nós vamos ter a evangelização, é isso? Então nós não podemos nos estender à evangelização das crianças. Então nós estamos falando de caridade moral e caridade material. Lá no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, Mateus nos traz a palavra do Mestre e ele traduz dizendo o seguinte: tive fome e me deste o que comer. Tive sede e me deste o que beber. Careci de teto e me acolheste. Estive doente e me visitaste. Estive preso e foste me ver. Veja que há uma mescla na prática do bem, tanto material, porque deu de comer, vestiu, acolheu, levou para o teto, não é? Mas visitou quando ele estava doente e levou o consolo, a fé, a prece, a esperança para que o irmão pudesse se recuperar. E quando esteve preso, levou um pouco de lição e esperança para que esse irmão pudesse entender o caráter delituoso do seu comportamento e, ao sair, pudesse ter consciência de que deveria ter o passo certo em direção a Deus, e em direção a Deus somente a palavra do Mestre. Então, queridos irmãos, caridade moral, caridade material. Mas tem um pequeno detalhe nisso tudo, né? É a compaixão. O ato de compaixão é que está presente nessa questão da caridade. É o ato de compaixão em dar o amparo àquele que está passando frio. O ato de compaixão do abraço, da palavra, da harmonia, do equilíbrio, da alegria, do acolhimento, enfim, em todos os momentos. Porque a caridade, ela não é só a questão do dar, mas é a questão do acolher. Como a gente sabe, né, como o Rocco falou, que muitas vezes a pessoa chega perto para tentar colocar alguma situação e nós devemos acolher. Nós devemos ser piedosos, né? Nós devemos ter compaixão e dar sem esperar retorno, sabendo que tendo uma paz, uma questão tão íntima de que aquela pouca coisa que tu deste, aquela pessoa saiu bem, aquela pessoa se sentiu melhor. Então, este é o verdadeiro ato de caridade. Bom, nós estamos falando na evangelização da família e nós temos o dever como chefes de família, pais, mães, não é? Termos momentos de prática do bem e de caridade dentro da nossa casa. Muitos pais fazem de tudo para dar aos filhos aquilo que não tiveram. E eu falo em termos materiais. É importante destacar aos pais, às mães, ou aqueles que se fazem responsáveis pelas crianças nos lares. Deem afeto, deem carinho, deem educação, deem instrução para os seus filhos, deem amor e deem limites. É isso que as nossas crianças precisam, só e tão somente. Para a gente encerrar, apenas lembrar o conceito de Jesus sobre caridade. E para que vocês possam memorizar,
nós estamos num momento de siglas, né? O conceito de Jesus, a definição de Jesus sobre caridade é BIP, benevolência, indulgência e perdão. Simples, né? Duvido. Vou ler o que o mestre falou no final. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. E aí eu lanço um desafio a vocês, ou um tema de casa, para que vocês conversem entre vocês, na família, com os amigos, sobre esse conceito, sobre o que eles entendem de conceito. E também que vocês possam fazer a reflexão dessa questão do BIP, porque caridade pelos espíritos na obra de Allan Kardec é benevolência, indulgência e perdão. São 3 virtudes que nós devemos alcançar, que são outras reflexões que vocês também devem fazer. Sejam úteis, sejam felizes. Nós vamos nos encaminhando para o final e eu vou fazer a prece de encerramento, então. Convido a todos neste momento que nos veem e nos ouvem, que possam manter o seu pensamento elevado a Deus e do fundo do nosso coração possamos agradecer ao Pai por este momento, por esse doce momento de reflexão sobre as lições que o Mestre Jesus nos trouxe há 2000 anos, que ainda incipientes estamos trilhando o caminho do aprendizado. Muito obrigado, meu bom Deus. Que estas reflexões possam produzir luzes nos nossos lares, nos lares dos nossos amigos, nos lares dos nossos menos amigos, aqueles que por vezes nós temos dificuldade da convivência. Que estas luzes também possam ser sentidas nos hospitais da região, que possam contemplar a todos os doentes que lá estão e seus familiares, na expectativa da melhora. Que estas luzes que estão sendo produzidas neste momento por meio das nossas orações possam sair daqui e irradiar os asilos, os orfanatos, as prisões, os nossos irmãos dependentes químicos, enfim, Senhor, a todos os lares aonde haja a disputa, a dissensão, o desemprego, a fome. Sê com todos eles, bom Deus, leve a tua misericórdia, na certeza de que o teu consolo fará vibrar estes corações tão entristecidos por este momento tão difícil. Muita luz e muita paz a todos nós, e que assim seja. Um beijo no coração de vocês. Boa semana para todos. Até a semana que vem. Tchau.